Olá, muito prazer. Meu nome é Guilherme, bem-vindo ao canal oficial US. E hoje, de forma direta, assim por dizer, o tema do vídeo vai ser falar sobre a adolescência e principalmente a nostalgia e saudade que a gente sente dela. Porque esses dias eu estava andando na rua e eu estava percebendo que um grupo de adolescentes estavam simplesmente rindo do nada. E é muito nostálgico e minimamente invejável, no sentido positivo, vamos dizer assim, o fato de pensar que essa galera tá vivendo a melhor fase da vida delas e eles nem sequer percebem isso. É muito louco o fato de pensar que eles estão vivendo uma etapa da vida que, por mais que atualmente eles podem pensar que é uma fase horrível, que eles querem ser adultos logo ou algo do tipo, é simplesmente uma fase muito conturbada e principalmente confusa quando o assunto é experiências, entende? E essa galera, eles não têm noção disso. Eles simplesmente são retardados o suficiente ao ponto deles se divertir com qualquer coisa. E como eu já disse antes, quando eu tinha visto eles andando na rua com aquelas mochilas, uniforme da escola, em grupo e tudo mais, eu simplesmente sentia uma leve inveja positiva, porque eu estava bem no ambiente de trabalho na hora. Eu estava bem na frente do meu trabalho, na porta do meu trabalho, entende? E eu comecei a parar para refletir e pensar o quão nostálgico e principalmente o quanto de saudade eu sinto da minha adolescência, entende? É muito estranho o fato de pensar que a gente simplesmente queria porque queria crescer logo para poder ser adulto e ter as nossas coisas, e quando finalmente, no automático, num piscar de olhos, essa fase chegou, a gente simplesmente ficou assustado ao ponto de a gente simplesmente ficar confuso e pensar, ué, cadê as coisas que eu gostaria de ter na minha adolescência? É muito doido o fato de pensar que a maturidade e principalmente o choque de realidade bateu na nossa porta. É muito esquisito tudo isso. Porque na adolescência a gente tinha pressa para poder simplesmente ter as nossas coisas, a gente simplesmente ter o nosso dinheiro, a gente simplesmente ter a nossa, entre aspas, liberdade de simplesmente fazer o que quiser. E hoje em dia, quando a gente finalmente tem idade e principalmente acha que tem poder para poder fazer essas coisas, a gente simplesmente fica perplexado, porque a gente simplesmente tem sim liberdade, mas a gente não tem tempo. A gente tem sim oportunidades, mas a gente não consegue exercer do jeito que a gente quer. E o mais frustrante disso tudo, a gente tem sim possibilidades, mas a gente não tem poder ao mesmo tempo. É muito confuso e ao mesmo tempo estranho o fato de pensar que isso é uma verdade muito bruta, assim por dizer. E eu tinha esquecido também, esse aqui é o meu Instagram. Eu tinha esquecido de falar no começo do vídeo, eu só queria só avisar isso mesmo. Voltando pro vídeo, é muito estranho o fato de pensar que a gente simplesmente tem consequências diante das nossas escolhas, porque quando a gente era adolescente, a gente gostaria de fazer muitas coisas e a gente fez. Só que acabou que essas coisas que a gente fez, a gente não pagou o preço tão alto assim. Só que hoje em dia, a depender dos seus erros, tanto numa gravidez quanto talvez numa dívida, você pode simplesmente pagar por muito tempo. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de saúde emocional, eu estou falando de poder aquisitivo, eu estou falando de tempo, eu estou falando de um monte de coisas que, infelizmente, consequências existem. E na nossa adolescência era tudo muito mais leve em relação às coisas que a gente gostaria de fazer ou que a gente fazia. O peso de tudo era extremamente diferente, entende? Um detalhe que vale a se ressaltar é que muitas das vezes nem sobre a escola em si, entende? Essa que é a parte frustrante, é sobre simplesmente a leveza de você ser um ser humano comum. É a autocobrança ser extremamente diferente da autocobrança que a gente tem na nossa vida adulta depois dos 19, 20, 22 anos. É simplesmente a leveza de chegar em casa na adolescência e não ter aquele cansaço físico ou emocional que a gente tem quando a gente chega do trabalho. É a gente simplesmente não ter aquela, entre aspas, noção de realidade das coisas em relação ao poder aquisitivo financeiro ou vida profissional, sonhos, metas futuros, erros, acertos e a mais importante de todas, eu acredito que é o medo mesmo, entende? É o medo de errar, é o medo de não conseguir, é o medo de você simplesmente decepcionar seus pais ou as pessoas que você julga importante na sua vida. É simplesmente o medo de falhar. E é estranho porque na adolescência os medos que a gente tinha eram extremamente fúteis comparado aos medos que a gente tem agora, entende? Você financiou uma simples geladeira, uma moto,
um aluguel e você fica com medo de simplesmente não conseguir pagar. Tipo, olha o medo. E você vai ver adolescente e você vê que o adolescente ele tá com medo de simplesmente ter espinha no rosto. Ou ele tá com medo de não conseguir manter aquele relacionamento, ele tá com medo de não conseguir chamar a atenção do crush dela, ou do crush dele, da crush dele no caso, né? Mas também pode ser do crush dele, né? No mundo que a gente tá vivendo vai saber, né? Então, tipo assim, os medos é a parte mais difícil da vida adulta. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim é a insegurança, a incerteza, o receio, tudo o assustador disso tudo, para poder ser honesto com vocês, é o fato de pensar que quando você quer voltar no tempo, você não quer voltar no tempo para poder voltar a ser você de 14 anos, 16, 17 anos. Você quer voltar no tempo com a experiência que você tem agora, para não cometer os erros que você cometeu na adolescência. Isso é muito estranho, mas é verdade, entende? Você era inseguro, você era tímido, você comia mal, você dormia de madrugada, você não se cuidava tanto, você não tinha aquela, entre aspas, noção de realidade de nada. E você sentir saudade não necessariamente da sua versão antiga, mas sim da sensação de não ligar para nada. Você sente saudade de seu cérebro se preocupar com o próximo episódio da série que você está assistindo. E não da conta de luz que vai chegar semana que vem, que você está preocupado se vai aumentar R$ 10 a mais, ou se o botijão de gás vai acabar. Enfim, essas coisas extremamente complexas de vida adulta, mas ao mesmo tempo muito séria. É muito esquisito tudo isso. Tipo, quanto mais a gente pensa, mais estranho fica. É extremamente desconfortável também, inclusive. No final das contas, o problema não é a vida adulta, é a falta de tempo, é a insegurança dos erros e é o medo dos maus acertos que a gente vai ter daqui para frente, entende? A gente simplesmente trocou leveza por pressão, a gente trocou risadas genuínas de coisas idiotas que a gente via na adolescência por ansiedade. A gente simplesmente trocou liberdade de chegar e assistir coisas fúteis no TikTok, no YouTube, em joguinhos, série, anime, por simplesmente falta de tempo. A gente simplesmente não percebeu que, na verdade, a gente tinha sim muito tempo. A diferença é que a gente simplesmente gastava com coisas fúteis, coisas de adolescente, na verdade. E hoje em dia a gente percebe que a gente não tem tempo. A gente simplesmente não tem tempo. Então, se fosse para poder finalizar em relação a tudo isso, a gente não necessariamente sente saudade da adolescência, mas a gente sente saudade da leveza, da despreocupação e das futilidades imbecis e idiotas que a gente dava risada, entende? E é muito estranho pensar que não tem como voltar no tempo de jeito nenhum. É isso que é o mais assustador, entre aspas, dizendo. E para poder priorizar tudo isso, o único jeito de amenizar essa dor, que não é uma dor necessariamente, é a gente simplesmente aprender que tem que viver o presente, tem que viver o agora e tem que principalmente valorizar o que você está fazendo ou experimentando nesse exato momento da sua vida, porque daqui 5, 10 anos você também vai sentir saudade e nostalgia dessas mesmas sensações, porque as coisas não vão ficar mais fácil. Isso aqui vale para qualquer tipo de pessoa em relação à classe, seja homem, seja mulher, seja questão financeira, profissional, enfim, tipo, simplesmente é um lembrete para a gente valorizar o momento. É muito estranho isso, mas é um lembrete para a gente valorizar o momento. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você comente o que você já sentiu em relação a tudo isso. Comente alguma experiência, alguma coisa, algum sentimento aí nos comentários. E é isso, vai ficando por aqui. Tamo junto. Deixe seu like, se inscreva para mais. E é isso. Tamo junto.